Graça e paz, meus amigos. Tudo bem com vocês? Queria aproveitar esse dia para compartilhar com vocês mais um texto da Palavra de Deus. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso de número 2, nos diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos o rei Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Estamos vivendo esses dias de quarentena e pandemia global. E são dias difíceis. São dias em que nós estamos sendo bombardeados por muitas informações, umas verdadeiras e muitas outras informações falsas. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, problemas estão acontecendo ao mundo afora. Estamos vivendo um momento histórico da humanidade. E, todavia, como eu tenho dito para os irmãos, nós jamais podemos entrarmos em desespero. Não é? Precisamos estar firmes, inabaláveis, louvando e adorando ao Senhor. Nesses dias difíceis, nós precisamos usar as armas que o Senhor Deus nos deu. E a maior de todas as armas que o Senhor nos concedeu foi a sua palavra. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como o lastro do navio. Você pode me perguntar, pastor, o que é um lastro do navio? O lastro do navio é aquela madeira enorme que tem no centro do navio. Ela está ali justamente para promover o equilíbrio, né? Fazer com que a embarcação não venha tombar. E a palavra de Deus, ela tem essa finalidade nas nossas vidas, fazer com que nós não venhamos tombar em meio às ondas fortes. O capítulo 1 do livro do profeta Daniel, eu consigo ver como um espelho para os nossos dias. Parece que lendo o capítulo 1, a gente consegue ver os dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Primeiro porque nos dias de Daniel, o Senhor daqueles dias, globalmente falando, né, terrenamente falando, era Nabucodonosor e a Babilônia. A Babilônia era a senhora das nações. Havia sitiado Jerusalém e levado o seu povo cativo. Então havia um domínio de Nabucodonosor sobre todas as nações, não somente sobre Jerusalém e Judá, mas sobre todas as nações. E nós estamos também diante de um problema que não tem afligido somente o Brasil, mas também os 5 continentes, todas as nações. Todavia, diante de todo este problema que estava se assenhorando de todas as nações, nós temos um detalhe importante na palavra de Deus. É o texto que diz, no capítulo 1, no verso 2, mas na parte A, diz que foi o Senhor que entregou nas suas mãos. Então, aqui representa claramente que mesmo diante de todo aquele domínio babilônico, o Senhor estava no controle de todas as coisas. E eu posso afirmar com toda certeza que diante de toda esta circunstância que nós estamos vivendo, né, este vírus, esta pandemia, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Mas o que devemos fazer se o Senhor está no controle de todas as coisas? Daniel, no verso de número 5, diz que o rei havia determinado
uma porção diária para Daniel e os seus amigos. E se a gente também começarmos a dar ouvidos a todos os órgãos, a todas as instituições que trazem notícias diárias para que nós venhamos cumpri-las, a gente vai ficar até um pouco perdido. Porque a gente tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, nós temos a Presidência da República, o governo federal, nós temos o governo do estado, nós temos a prefeitura do município da onde nós moramos, e você percebe que essas vozes, elas têm entrado em conflito entre elas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe uma atitude de Daniel que eu consigo nomear esta atitude de Daniel como a chave para vencermos dias difíceis, a chave para vencermos batalhas, lutas, adversidades. Olha o que o texto diz no verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e nem com a comida, mas pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. No verso de número 9, depois em que Daniel determina no seu coração consagrar-se ao Senhor, em meio à pandemia, em meio aos dias difíceis, em meio à invasão babilônica, é interessante que o verso de número 9 inicia dizendo: ora, Deus fez. Você percebe que existia um domínio do adversário com permissão de Deus, mas que Deus vai agir após Daniel consagrar-se, determinar-se no seu coração e não se contaminar. Logo em seguida, no verso 9, o texto vai dizer: e Deus fez. Então, o que nós precisamos em momentos como esse é aproveitar esta quarentena, esses dias difíceis, e determinarmos no nosso coração em nos consagrarmos ao Senhor. Ao invés de ficarmos dando ouvido à OMS, à Globo, o SBT, a Bandeirantes, governo do estado, governo federal, as prefeituras, nós podemos fazer melhor. Nós podemos nos consagrar ao Senhor e esperarmos Deus fazer algo em prol das nossas vidas. É interessante que eu não sei qual foi o escritor, eu não sei quem foi o pensador que disse uma frase que eu acho peculiar, eu acho ela lapidável, lapidar, né? É uma pérola. Ele disse assim: oremos até que Deus faça alguma coisa boa. Então esses momentos, ele é propício para isso, para que nós oremos até que Deus faça alguma coisa boa. Depois que Daniel se consagra, olha que coisa interessante acontece no verso 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia concedido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha só que interessante esse verso 11. Daniel estava cativo, foi levado para a Babilônia, havia um domínio do inimigo sobre todas as nações. Daniel resolve se consagrar e no versículo de número 11,
nós encontramos Daniel dominando a situação. Então disse Daniel ao dispenseiro do rei, ao chefe dos eunucos. Olha o que ele disse: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias. Daniel já tinha dominado a situação em que ele estava vivendo. Eu quero deixar essa palavra profética para a sua vida e dizer que se você se consagrar nestes dias em que nós estamos vivendo, não vai ser o vírus, não vai ser a pandemia que vai dominar a sua vida, mas você vai ser aquele que vai ser senhor desta situação, em nome de Jesus. Você que vai dominar a situação, não é a situação que vai dominar você. Eu acho uma frase também peculiar, eu também não sei, não me lembro de quem é, que diz que aquele que se curva diante de Deus não se curva diante das adversidades. Se nós fecharmos a porta do quarto e nos curvarmos diante de Deus, nós não nos curvaremos diante das adversidades. Daniel, no verso 11, ele já está aqui dominando a situação e determinando e dizendo ao rei: olha, rei, olha, chefe dos eunucos, eu tenho uma proposta. Você percebe aqui um ar de alguém que tem autoridade. Depois da consagração, ele já aparece no cenário como alguém já dizendo coisas que podem acontecer. Daniel já está colocando coisas no seu devido lugar. E aí, no verso de número 15, o texto diz que ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. O que significa isto? Resposta de Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, no verso de número 8, versículo 23, 37 e 23, diz assim: que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Um homem bom. Este homem bom é um homem que serve a Deus. Este homem bom é um homem que clama a Deus. Este homem bom é um homem que anda na presença do Senhor. A Bíblia diz que os passos dele são confirmados pelo Senhor. E a prova disso é o texto de número 18, que diz assim: e ao fim dos dias em que o rei havia falado que trouxesse o chefe dos eunucos, trouxe diante do Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pois, portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria da sabedoria, em todo o discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos astrólogos que havia em todo o reino. Deus simplesmente confirmou os passos de um homem bom. E por fim, eu acho profético o verso 21 do capítulo 1, porque o texto diz assim: e Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Olha só que coisa interessante. Daniel inicia um período difícil nos dias de Nabucodonosor. Mas ele vai findar os seus dias até o ano do rei Ciro. O que significa isto? Significa que o melhor aconteceu para o final. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Porque no início Daniel começa aqui sendo deportado, passando por dificuldades, privações, provações, mas se consagra, Deus honra ele, honra seus amigos, mas a Bíblia diz que ele vai até o reinado de Ciro.
o que significa que ele passou os dias de Nabucodonosor, passou pelos dias de Belsazar e chegou até os dias de Ciro. E aí foi nesses dias em que Daniel foi presenteado por Deus com revelações que nós chamamos de apocalípticas, porque o próprio Deus enviou anjo para falar com Daniel. Daniel descansou no Senhor. Então este capítulo 1 do livro do profeta Daniel, ele é um capítulo profético para as nossas vidas. Nós podemos aplicar estes ensinamentos em nossa vida. E eu tenho certeza que da mesma forma como Deus foi com Daniel, Ele pode ser comigo, Ele pode ser contigo. E o fim das coisas será melhor do que o começo. Eu tenho certeza que você vai atravessar esta pandemia, não sei quantos dias, quantos meses vai durar. Mas eu tenho certeza que você vai atravessar esta pandemia, vai vencer e vai chegar lá no final, exaltando ao nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo, será o mesmo eternamente. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, teu lar, os teus negócios. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.